bom. Tivemos ali, conhecemos o filho do irmão Manuel, filho do irmão Damaso, que estava lá. Quando chegamos ali, o filho do irmão Damaso disse: ô pastor, quantos anos tem que eu queria conhecer o senhor? E aqui o tio Manuel, meu pai e minha mãe falam do senhor de uma maneira que a gente fica aquele desejo de conhecer. E foi bom demais estar ali orando por ele, o irmão Damaso ainda recuperando, porque bem mal. Ele já é magro, né, para os meninos que já conhecem aqui, mas ele está sonso, ficou sem alimentar. E eu sempre falo para os irmãos ali na roça, irmãos, que quando os irmãos ali não comem, eles ficam ruim mesmo, porque ali de manhã, o café de manhã é farinha com um pedaço de carne e pão de queijo, e o almoço é um pratão, dois pratões de comida, a janta do mesmo jeito. Dá prazer você ver os irmãos alimentar. E eu, quando vi o irmão Damaso daquele jeito, ele disse: eu não estou comendo nada. Eu comer, eu vi que ele bem mal, mas nós oramos por ele, e quando saímos dali, ele já estava alimentando. Te agradece a Deus por isso, eles têm tanta fé, eles acreditam tanto na oração da gente, né? E tivemos ali mais uma confirmação daquelas moças que nós oramos por ela ali. Uma Ruth confirmou-se que a mãe dela mandou falar com a gente. Ela não estava nem, até as moças já estavam com ela na roça trabalhando, não tem nada mais sarado. Para quem viu aquelas meninas do jeito que estava lá, os meninos, o Adenilton, o João viu ali, um cara, gente que estava com as meninas, né? Mas é Jesus que faz isso, né, irmão? A gente não pode fazer, né? Mas Jesus pode. E foi muito bom ali, graças a Deus. Fomos em paz, voltamos em paz, tivemos um acidente no caminho, na ida. Passamos, o coração corta. Uma carreta virou a carreta de banana e o moço estava virado e o motorista preso lá dentro das ambulâncias. Aqui no coração corta, eu não gosto nem de parar, né? Fomos embora, na volta, mais acidente. Mas nós louvamos a Deus que nós somos em paz e voltamos em paz. Vamos ler um versículo aqui na palavra de Deus, no livro de Juízes, no capítulo de número 11, versículo de número 30. Eu vou ler para nós não perdermos tempo. Juízes 11, versículo 30, diz assim: e Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon nas minhas mãos, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor oferecer em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra ele, e o Senhor o deu na mão, e feriu com grandes mortandade, desde Aroé até chegar a Minite, 20 cidades até Abel, que era mim. Assim foram subjugados os filhos de Amon de diante dos filhos de Israel. Vindo Jefté a sua casa, eis que sua filha saiu ao encontro com Adolfo, com danças, e era ela só a única que não tinha outro filho e nem filha. Aconteceu que quando viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e se dentre vós que me turbam, porque abri a minha boca e o Senhor não torno atrás. Vou ter só até aqui, depois nós vamos ler. Nós temos, irmãos, uma palavra maravilhosa, e sabemos que
Jefté, ele era um moço que era um filho bastardo, ele era filho de uma prostituta, e quando Jefté foi tomando uma certa idade, os seus meio-irmãos expulsaram ele de casa, e Jefté foi embora, né? Mas houve-se um combate do povo de Gade, povo de Amon contra Israel, e quando aqueles moços viram essa situação, correu atrás de Jefté, buscar ele para essa guerra. E Jefté, ele veio, e Deus começou a usar ele de uma maneira poderosa. E agora, ele num combate, ele faz assim, ele saiu dali, e agora ele num combate, ele começa a conversar com o Senhor. O povo de Amon, aqui de Aroé, e começaram a acusar o povo de Israel, que Israel tinha tomado parte de coisas deles ali. E Jefté chegou e disse: não, Israel não tomou nada. Israel pediu permissão para passar aí no meio de vocês, passar no meio de vocês, e vocês não permitiram, né? Mas Jefté enfrentou eles e começou agora em uma guerra. E nessa palavra que lemos aqui, o meu óculos já está começando a ficar ruim, tem que trocar, e a letra é bem miúda, às vezes a gente falha alguma coisa aqui, mas nessa palavra viu que ele fez um voto ao Senhor, porque ele queria ser um vencedor ali. E nesse voto, irmãos, ele disse que aquilo que se eu for à guerra, se eu for ao combate, e eu vencer esse combate, e eu voltar em paz, aquilo que quando eu chegando na minha casa, vier o meu encontro, e eu ofereço em holocausto ao Senhor. Irmãos, não é fácil votar, mas aquilo que nós tínhamos falando aqui há poucos dias, o votar é muito importante quando nós votamos e nós cumprimos aquele voto. Porque o votar e não cumprir se torna um sacrifício de touro, né? E nós vimos, irmãos, que Jefté, ele saiu à batalha. Eu sei que não é fácil, e nós vimos que muitos falam, pregam e condenam Jefté. Dizem que ele fez um voto tolo. Outros dizem que ele não deveria ter votado daquela maneira. Mas, irmãos, às vezes, em momentos de dificuldade de o homem passando por algum processo, ele faz algum voto, às vezes ele nem pensa o que ele fez. Os irmãos sabem que existe dificuldade de pessoas cumprir voto. Quando vota, é fácil demais, mas para cumprir não é fácil. Eu gosto muito de, às vezes, quando está falando, e tomar por base alguma coisa. Nós lá em São Paulo tínhamos um irmão que morava na casa da igreja, e ele tinha uma causa na justiça, e era uma causa de bastante dinheiro, e ele fez um voto a Deus, e se ele recebesse aquele dinheiro, ele ia dar parte, não sei quanto ele ia dar lá na igreja, e ele morando de caseiro na igreja. Irmãos, será que Deus não sabia que ele não ia cumprir? Deus sabia que ele não ia cumprir, porque Deus conhece o coração do homem. Mas ele voltou e Deus falou: vou entregar na mão dele. E ele ganhou a causa com justiça, recebeu tudo. E era muito dinheiro. E esse moço já tinha uma casa no ponto de laje. Só faltava bater a laje e fazer acabamento. Mas esse moço, quando viu tanto dinheiro, esse moço começou a comprar tanta coisa, que quando ele olhou, ele não tinha dinheiro mais. E sabe o que ele cumpriu para o Senhor? Nada.
Nada, não deu nada daquilo que ele falou que ia dar para o Senhor. E agora, irmãos, as coisas começaram a apertar por lá dele. Esse homem virou para todo lado que ele ia, ele tinha que voltar novamente para a casa da igreja, mesmo sendo infiel a Deus. E ele é com um ponto de ser tratado pela igreja e ia levar a cesta básica para ele. O homem não deve fazer sacrifício de tolo, irmãos. Não é obrigado. Você não pode voltar a fazer um voto alto, faz com aquilo que você possa cumprir. Né? Eu vejo muitas pessoas assim. Essa pessoa, se ela faz um voto, só que ela não consegue cumprir na data, mas depois de uns 3 anos ela consegue cumprir esse voto. O que tem que acontecer é que ele tem que pagar. Né? Eu acho assim, se a pessoa fez um voto, se for do dinheiro, ele recebeu, já tem que dar imediato. Mas imediato que ele fez. E ele recebeu o dinheiro. Não é isso? Mas se ele fez um voto, olha, eu vou abençoar a tua obra. Mas não falou que com aquilo que ele fez, já é diferente. Depois ele paga. Mas ele tem que pagar. Se ele não cumpriu, se ele não detalhou as coisas, se ele detalhou, ele tem que cumprir com aquilo que ele detalhou. No caso que eu fiz isso. Eu fiz esse voto, eu disse, Deus, você abre a porta. Meu Deus, eu falo hoje isso. Se o Senhor abençoar. Aí Deus abençoou. Mas agora eu consegui cumprir o voto. Aí foi passando. Aí esse ano eu consegui. Daí, não lembra aqui do evangelista Léo? Ele precisava de entrar numa empresa, ele falou, se Deus me der aquele emprego, o primeiro pagamento é do Senhor. Quem fez primeiro esse voto aqui foi a missionária? Primeiro voto desse aqui. Ela queria entrar no SAI e ela não tinha condições de entrar no SAI, às vezes naquela época, devido pelo alguma coisa que ela tinha que fazer lá, uns testes lá. Ela falou, se o senhor me der o primeiro pagamento, eu só tiro disso e o resto é o voto. Pois ela foi falar e chegou lá, na outra semana ela estava trabalhando. E ela fez, tem aqui o Roberto Carlos, o esposo da Jeana, fez um voto que eu estava em São Paulo. Ele disse, eu fiz um voto que ia mandar para o senhor. Ele fez, entrou na empresa e mandou tudo o pagamento. Irmão, Josiara esses dias aí fez um voto aí, e antes dela receber, ela pagou. Um voto de R$2.000, ela não tinha recebido ainda. Ela disse, mas eu tenho certeza que eu vou receber, eu vou pagar antes. Irmão, pessoas, eu estou citando o nome aqui, né? Tem pessoas que estão aqui que votam. Então é importantíssimo votar. Mas já que tu deixou de cumprir o seu voto? Não, ele não deixou, ele foi vitorioso. Mas quando ele olha, diz que quando ele olha, ele volta, cheio de alegria. Bom, quando você faz um voto que Deus cumpre na sua vida, Deus opera na sua vida, diz que ele voltou radiante de alegria. Mas quando ele chega na frente da porta da casa, quem vem encontrar com ele? Não, ele podia ter feito um voto de animais, né, de alguma coisa, não, mas ele falou que viesse ao seu encontro. A filha era a única, você já pensou a filha única, como é que era tratada de casa? Você já parou para pensar nisso? Quando existe bastante filho, e alguém que diz assim, fulano gosta mais, meu pai gosta mais de fulano do que de mim, não é isso? Sempre tem alguém que diz isso. Mas ela era a filha única. Ela era o xodó da casa. E quando ela, diante dele, olha o que ela vem, de jeito que ela vem, olha aqui. Olha, vindo por Jefté, a sua casa, eis que sua filha saiu ao encontro com a dor e com dança. E era só a única e não tinha outro filho, nem filha. O
que é Adolfo? Quando ela escreveu com Adolfo e dança, o que é Adolfo? Acho que é um instrumento. Né? É um instrumento. Não sei que tipo de instrumento. Mas eu acho que é tipo um pandeiro que ela veio dançando. Isso mesmo, um pandeiro quadrado. Ah, opa! Coisa boa! Gostei dessa vez, eu gostei. Então, os caras veio dançar e batendo o pandeiro. E quando uma pessoa faz um voto para outra pessoa cumprir? Esse voto, na verdade, se ela fez com outra pessoa não fez, ela tem que pagar. Ela que fez. Porque a outra, irmão, a outra pessoa pediu para você fazer o voto para ela. Então, aí você tem que pagar. Você tem que pagar. Depois que eu tirei isso da cabeça, a pessoa chegou perto de mim e falou assim, eu fiz um voto, e se você voltasse para casa com vida, você ia fazer isso e isso. Só que... Não. É a pessoa que fez. Fazer. Se a outra pessoa não cumpriu, ela não tem que cumprir com ela que fez. Né? Quem fez, ele tem que... Eu testemunhava a Esté, né? Que a Esté tinha um probleminha nas pernas e que minha mãe votou. Só que o voto foi sábio, né? Até ela estar sob o domínio da minha mãe. Você lembra, irmão? Lembra? A Esté tinha um problema nas pernas que inchava as pernas dela. Aí ela era bebê, ela era tipo os meninos nossos aí, o Jorginho. E a perna dela inchava muito mesmo, parecia que ia explodir. Aí um dia eu peguei e falei assim, olha Deus, se o Senhor fizer um milagre, que esse mal saia da vida dela, enquanto ela estiver no meu poder, ela não vai usar calça comprida. E não usou mesmo. Então, quer dizer, agora ela pode usar porque não tem problema nenhum. Porque eu votei, mas eu fui sábia no votar. Enquanto ela viver, não, lógico que não. Enquanto ela estiver no meu poder. Casou, ela saiu do meu poder. Então ela saiu debaixo daquele. Então é isso, irmão, é importante. O voto, Jefté, quando ele viu, ele disse, por que eu fui fazer isso? Olha, irmão, ele chegou numa situação que o sofrimento dele era demais. Porque Jefté, às vezes a gente anota, né? É bom a gente anotar. Diz que ele tinha uma coisa. Quando Jefté, ele veio e se uniu ao povo de Israel, diz que ele veio de uma região que o paganismo era comum. O holocausto de pessoas humanas era comum. Era normal fazer o holocausto de pessoas humanas. Mas agora ele já estava do outro lado. Onde Jesus, a pessoa vai comer. Lá do outro lado, na macumba, ele fazia isso aqui. Quando ele aceita Jesus, ele é outra pessoa. Né? Então, ele não pensou nisso a respeito do paganismo, de fazer um holocausto humano. Ele não pensou em fazer isso. Ele fez um voto, irmão, porque ele queria ser um vencedor. Ele queria defender o povo de Israel. Os israelitas queriam defender. Ele disse, o Senhor me dá vitória. O que vier, eu te entrego. Aí tem uns grandes estudiosos que ele condena, né? Que ele fez um voto tolo, que ele deveria ter feito isso. Mas, irmãos, eu não posso dizer que ele fez um voto tolo. Ele fez na base da emoção, disse, eu preciso ser vencedor. Só que tem uma coisa, quando ele olha para a filha e disse, eu não posso voltar atrás. Eu fiz o voto. Ela disse, o senhor não precisa voltar atrás. Então a filha também disse, não precisa do senhor voltar atrás. Ele falou, porque eu não posso. Era difícil para ele? Claro. Já pensou? Ele pegasse a filha e fazer um holocausto da filha? Era fácil isso. Não era, é a mesma coisa do Abraão lá com Isaac. Né? Era o filho que ele mais buscou. Era uma filha que ele tinha, era a única.
Mas se Deus pediu, Abraão, Deus pediu. Jefté oferecer de holocausto o que é. Então, quando ele olhou, ele disse: eu sou obrigado a cumprir. Né? E ele não conhecia a lei de Deus. Antes, não. Ele não conhecia a lei de Deus. Ele não pensou no sacrifício da filha de jeito nenhum. Na hora que ele não pensou que era a filha que viria. Não queria, mas podia ser outra pessoa também. Não é isso? Então, irmãos, agora, como líder do povo, com certeza ele já sabia: ó, a lei é isso, é isso, isso, isso. Ele não praticava mais aquilo que antes era comum, ele não praticava, né? Ele já tinha conhecido a lei de Deus. Tinha ou não tinha? Ele já estava defendendo o povo de Israel. Ele já tinha conhecido. Só que ele, na hora, antes fazia sem conhecimento. Agora, quando ele viu, ela disse: o que eu fui fazer? A minha filha? Bom, Deus me livre, eu não gosto nem de pensar no obedece. E aconteceu que, quando viu, rasgou as suas vestes. O que é não rasgar as vestes? Qual o significado do rasgar as vestes? Houve uma tristeza profunda dentro dele. O significado de rasgar as vestes é uma tristeza profunda, um luto. Agora eu estou de luto. Era muito sofrimento. Luto não traz sofrimento. A mesma pessoa coloca hoje no luto aqui no estado. Luto, cultivo, luto puramente, luto. Mas ele não sabe nem o que é luto. Luto é dor, irmão, é dor. Né? Agora, quando a pessoa ficava de luto, eu sempre tinha uma roupa preta, ficava sempre curtindo com roupa preta. Roupa preta tinha um significado de tristeza, de uma angústia, de um sofrimento. Né? É uma angústia em extremo. O luto dele era uma angústia em extremo. Era dor demais. Eu não vou colocar luto no meu estado de jeito nenhum. Não. Se eu fiquei triste, eu vou ficar tendo um luto dele. É eu que estou nele. É eu que estou naquele. Esses dias, o Natanael me ligou apavorado. Né? O Natanael me ligou apavorado para saber como é que estava lá em casa. E morreu a amiga da Estela. Aí a Estela colocou luto. Meu filho, a mulher dele viu, não olhou de que jeito, ele já apavorado. Então tá bem mesmo. Como é que está os meninos? Como é que está? Até ele falou, é porque eu vi aqui no estado. Luto, a Estela colocou, a Estela falou: não, mas eu tinha um luto aqui com uma amiga e tal. Isso é coisa que, para quem não ganhou, eu sou meio analfabeto, assim, né? Sou meio doido. Quando eu vejo, eu nem procuro saber o que era, eu ficava mais doido. Né? Mas Jefté era aquilo. Diz que quando ele rasga as vestes, tristeza extremo, luto, angústia, né? Era coisa que ele parece que ele nunca tinha sentido aquela dor. Ele disse: agora eu vou cumprir isso também. A menina dele começou a conversar com ele e disse: o senhor me dá 2 meses só? 2 meses, só para me ficar na colina, com as minhas amigas, só 2 meses. E depois, quando eu voltar de lá para cá, o senhor pode cumprir o voto. Você já parou para pensar, né? Eu ia embora, né? Era os caminhões fugiram, eu morrer, né? Mas ela falou: não, quando voltar, o senhor pode cumprir o voto, não tem problema não. E ele agora ali, sem saber o que fazer. Aí esse cara ficou 2 meses com as amigas, chorando a sua virgindade, né? Chorando, e quando ela volta, o voto foi cumprido. Ele matou ela, né? Foi isso? Você já viu na Bíblia que ela morreu mesmo? Foi feito o holocausto? O que vocês não acham? Cumpriu-se o voto, mas o voto, quando ela ficou 2 meses chorando, 2 meses
chorando da sua virgindade, disse que o voto foi cumprido diferente. Você vai viver o resto da sua vida sem saber de casamento. Vai ficar sem. Você vai ficar assim, ó. Virgem o resto da sua vida, tá bom? Não matou ela não. Eu não conto a pessoa dela não. Mas ela cumpriu daquele jeito. O voto dela foi diferente. Mas ela continuou junto dos pais. Então, o voto é coisa importante na vida. Né? Jefté, ele sofreu demais, porque era filha, e era filha única. Então, ele sabia, já conhecia a lei de Deus. Né? Sabia que era proibido o sacrifício humano. Né? E nem o sacerdote ia fazer isso na vida dele, ia ajudar ele. Eu já sabia que o sacerdote também não ia voltar. Nós lemos aqui, ó, sobre o voto, fala que o sacerdote também não ia ajudar, né? Não ajudaria Jefté para cumprir o seu voto. Vê o versículo 34 até o 40. Pode ler para mim, João, que lê melhor aí. Do verso capítulo 11, 34 a 40. Lê para mim aí, por favor. É a metade diferente. Vindo, pois, Jefté. a sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças. Era ela a única filha, não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Meu pai, tu deste a palavra ao Senhor, faze de mim conforme o que prometeste, pois o Senhor te vingou os teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Conceda-me isto, deixa-me por 2 meses que eu vá e desça pelos montes, que chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: Vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem. Daí veio o costume de Israel. E as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Está vendo aí o que aconteceu? Então, ela não morreu. Ela só não conheceu o Faraó. Então, é importante que nós para e medite. Eu ficava assim meditando, você fala, meu Deus, mas o pai matou a filha, vai ficar, né? Então, é bom a gente ficar lendo e meditando na palavra, né? Então, porque quando ele viu, quando ele rasga a sua veste, a tristeza não, que Deus olhou para isso. Deus sabia que ele era sincero. Ele não podia cumprir aquilo ali. O sacerdote, irmão, não ajudaria de jeito nenhum fazer isso. Porque servir a Deus, irmão, é diferente. Na época, o ser humano que não serve a Deus, para ele tanto faz. Né? Tirar a vida de alguém é fácil demais. Mas nós, irmão, nós não temos isso. Nós jamais faríamos uma coisa dessa. Né? Então é importante que nós paramos e meditamos que isso não deve acontecer na nossa vida. Vamos, lê para mim aí um versículo, com o nosso tempo aqui é pouco, lê para mim um versículo para mim no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 20. Outro lê para mim, Eclesiastes 5 e 4. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, se me der pão para comer e vestes para vestir, pode continuar? Pode. E eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Está vendo aí o voto que Jacó fez? Voto é coisa muito séria.
pastor pergunta quando você vai batizar, qual a pergunta que o pastor faz? Não sei se foi a mesma dos irmãos. Mas a minha mesmo fala aqui, falou assim, você está preparado para servir Jesus? É isso aí, é isso também. Né? Ele fala assim comigo, vai falar, eu sou mas só falou isso. Tem pessoas que me falam que nós, os pastores mais antigos, ensinaram para nós isso. Nós aprendemos, ensinaram nós a batizar. Você promete, diante de Deus, destas testemunhas que está aqui, você ser fiel ao ministério, ser fiel à igreja, obedecer o costume, a doutrina, obedecer. Não é isso? É ou não é? É importante que essa pergunta. Aí, ele só ficou lá na água. Parece que o velho homem foi sepultado, nasceu novo, acostuma. O velho homem ser sepultado, nascer velho do mesmo jeito, porque ele não cumpre o voto. Não cumpre o voto. Esse negócio fiel a Deus, irmão, só cantar mesmo, louvar, não beber, não fumar, não roubar. Isso faz parte também, não faz? Mas e as outras partes? Participar dos trabalhos, né? Ser obediente, é muito sério. Então é importante nós fazermos voto. É obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Jacó fez um voto, porque Jacó, quando ele passou pelos processos, não sabe o processo que ele passou, não sabe? Ele enganou quem? Pois é, né? Foi embora, ele fugiu, entende? Foi embora e achar que estava mais por na volta, não. Ele atravessou algum momento difícil para voltar, não atravessou? Aí ele fez um voto, se o senhor for comigo. Quando ele chegou lá naquele negócio da escada, lá no boi, a dificuldade ali, ele teve uma luta e tal, e Deus, ele começou a falar com Deus, se o senhor for comigo, eu vou ser aqui, ó, eu vou ser um contribuinte fiel ao Senhor. E ele foi, né? Então, é importante que isso aconteça. Eclesiastes 5 e o versículo 4, dê para mim. Quando a Deus fizeres algum voto, não está desequilibrado, porque não se agrada de todos. O que votares, paga. Está vendo aí? Vocês sabem mais ver o que é tolo mesmo? Hã? Pessoal que pode falando coisa, vai fazer e não faz, né? Vamos falar, não, é a mesma coisa do fim do ano. Eu prometo que este ano eu vou trabalhar. Eu prometo que vou fazer isso. Só prometo que o campo está aqui. A promessa que todo mundo faz, vai ser fitness. Mas é difícil. Então é melhor votar e cumprir, porque senão, como é que acontece aí? Você falou? Não dá nem pagar. Está bem pagado. Porque não se agrada de todos. Deus não se agrada de todos. Deus, ele acompanha a gente, né? Eu fico assim meditando, né? E quantas pessoas fazem isso, fazem aquilo. E a misericórdia de Deus é aquela, né? Aí quando a pessoa fala lá, igual o Valdomiro lá fala lá, e depois o cara aconteceu o problema com o povo lá, o povo fala assim, aí o que esse homem fez? Jogou a praga no fulano pegou. Não é praga não. Ele falou lá, o cara fez mal para ele. Né? Não é para o rapaz, mas ele fala. Né? Vamos ler de novo, vamos ler mais um versículo? Lê Número 21 e 2. Outro lê para mim, Atos 18. Número 21 e 2. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. Israel estava passando por um processo, um momento de grande dificuldade. Mas quando Israel voltou a Deus e disse, então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor,
se totalmente entregar este povo nas minhas mãos, eu vou destruir totalmente a sua cidade. Porque os cananeus o rei de Ará que habitava na banda do sul, que Israel tinha pelo caminho. E vinha o espia e esperejou contra ele e levou alguns deles a prisioneiro. E eles falaram: se tu me entregar, eu destruo. Fizeram voto, e Deus sempre guardando, sempre protegendo. Deus é poderoso. Atos 18. Lembra de mim? E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça com centelha, porque tinha feito um voto. Está aí, voto. Uma extrema necessidade de Paulo. Ele rapou a sua cabeça. Rapar a cabeça é uma coisa que hoje, muitas das vezes, hoje aí é moda, né? Rapar a cabeça. Mas naquela época, para rapar a cabeça tinha que ser de uma extrema necessidade. E ele fez um voto a Deus e ele cumpriu. Quando chegou a receber a sua vitória, ele pegou e rapou a sua cabeça. Você já parou para pensar? Eu faço um voto a Deus, de repente eu chego aqui, cabeça rapada. Por que você rapou a cabeça? Como é que vai ficar o pastor bigode? Se eu rapei o bigode, a época falou que não era mais pai dela. Eu fui no banheiro, quando eu arrumou o bigode, a Ginete passou e tinha que rapar. Quando eu saía de cima, meu pai, eu sou correndo e foi embora. Já pensou rapar a cabeça? Mas é uma coisa de extrema necessidade. Você precisa. Não é por pequenas coisas. Paulo fez um voto e ele rapou a sua cabeça. Né? Então, é importante que nós façamos isso. Agora, já vou encerrar, falta 3 minutos para nós. O voto de Ana era de extrema necessidade ou não? O sofrimento de Ana era demais, irmãos. E já falaram, irmão, todo dia alguém cutucando, você chorando, não dava resposta, e eu diria: você não presta para nada. Você é assim, você é uma mulher inútil, você é isso, todo dia. Ela é uma serva de Deus abençoada, irmão. Só que ela era fidel e cumpria na sua tradição. Tudo aquilo que era tradição, ela cumpria. Então, irmãos, quando naquele dia que ela fez aquele voto, o sofrimento daquele dia dela era demais. Já pensou se rodar 30 quilômetros, andar 30 quilômetros de pé, subindo serra? Sobe serra, desce serra, 30 quilômetros de pé. Um sol de 40 graus, que era no deserto. Você já parou para pensar nisso? Bom, diz que ela andava, diz que era um sofrimento para chegar, para cumprir a tradição. Quando chega lá em Siló, quando todo mundo está em festa, comendo, festejando, batendo palma, ela diz que ela não comia, ela chorando, ela olhou a situação, todo mundo reunido, ela para a igreja, foi para o templo. No templo estava lá o sacerdote, né? Ela entrou e não conseguia falar. Irmãos, isso que é extrema tristeza. Isso que é um luto. Porque ela falou, é dor da alma. Dor de alma, não é dor. Qualquer dorzinha, não. Dor de alma. Quem já sentiu dor de alma? Vou te falar, eu já senti dor de alma. Parece que você não quer mais viver. Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui nesta noite. Que quando Deus olha para você sentindo dor de alma, Ele te chama e conversa com você. Eu de madrugada, a dor na alma.
E eu ouvi quando Deus falou comigo, levanta. Maná, Shura, Canábia. Levanta, Jorge. Joelho aí. Eu levantei e joelhei beirando na minha cama. E a dor da alma que eu sentia, irmãos, eu ainda era culpado. Eu só vim saber que eu era culpado quando eu joelhei e conversei com Deus. Ele falou, lê a Bíblia. Quando eu li a Bíblia, ele falou, é assim, assim, assim e assim, me corrigiu. A dor da alma saiu. E eu profetizo na sua vida nessa noite. E a dor da sua alma vai acabar. Porque o Deus que nós servemos, Ele é poderoso. Dor da alma da Ana era demais. Era muito sofrimento. Ela pelejava para abrir a boca e não conseguia. Tem uma tradição da Bíblia que ela fala que ela mexia com os beiços. Essa tradição daqui hoje ela fala que é os lábios. Aí o sacerdote vai para ela. Era aquele dia que Deus ia fazer mesmo. Porque eu falo a você, na hora que o sacerdote diz assim, Deus vai te abençoar, Deus vai falar no seu coração, Deus vai te dar vitória, você vai dizer aqui, você é uma bêbada. O que você vem fazer aqui, bêbada? Irmão, você já parou para pensar, você precisava de uma palavra de culpa, mas era Deus. Era Deus, não era outra coisa, não era Deus. O que é que você está sentindo, bicho? Você está bêbado, não está? Não. Não estou bêbado. Você está bêbado, não. É uma dor na alma que ninguém tira. Todo dia eu sou xingada, todo dia eles falam coisa comigo que dói demais. Para que eu sou uma mulher inválida. Todo dia eu ouço isso. Eu só quero um filho. Se o Senhor me der, eu dou para ele. Aí já era diferente. Eu só quero um filho. Se o Senhor me der, eu vou dar ele para o Senhor. Tinha um tempo. E parece que, vocês que é mais estudiosos, não sei se é 8 anos. Eu não sei quantos anos que o filho ficava com a mãe. Né? 5, né? Tinha um tempo que ele ficava. 5 anos ali, depois ela entregava o Senhor. Só que, irmãos, ela teve prazo dele de contemplar, e o sacerdote lá, olhando assim, disse assim, olha, vai cumprir o que está em você. A partir de agora que você vai sair daqui, você pode ir em paz, você vai cumprir, tá? Depois que ele falou aquilo com ela, viu que ela se humilhou, que se fosse. Já pensou, João Paulo, nós na hora dessa? Não vou vir mais nessa igreja. O sofrimento que eu estou, o pastor ainda fala que eu estou bêbado. Você já parou para pensar? Mas ela, quando ela fala para ele, disse assim, ó, pode ir em paz que vai cumprir na sua vida. E o Senhor manda falar que nessa noite desse vai cumprir na sua vida, porque o Senhor está cuidando. É o Senhor que está cuidando, porque Ele é Deus e Ele não mente, Ele é fiel. Só que talvez a sua inimiga não sabia, talvez o seu marido também não sabia, mas quando ele sai dali, vem para o templo, acontece a festa e ele pega novamente aquela caminhada. Agora a Ana não chorava mais. A Ana vem sorrindo, vem alegre. Ninguém observava ela, mas ela está tranquila. Ninguém vê ela chorar, não deixa. Por que ela ia chorar? Porque quem crê no que Deus faz, irmão, não precisa chorar mais não. Porque aquilo que Deus vai fazer nessa noite. Por essa causa, você não vai chorar mais. É profecia divina agora.
Acabar solene, abasse. É lindo demais o nosso Deus, irmãos. Para encerrar, Saquiana. E quando ela veio para casa, a felicidade era tão grande. E chega o momento da sua felicidade, de Deus cumprir na sua vida, porque Deus era fiel. O menino crescendo e ela preparando a veste, porque ela voltou. Você já parou para pensar, irmão? A alegria dela e aquele menino, mas só que Deus é tão bom que quando ela abriu a padre dela, ele começou a dar outros. Para que aquele viesse consolar ela e confortar, ele começou a dar outros para ela, porque aquele não era dela. Aquele era do Senhor, era dele. Ela fez um voto. E voto tem que cumprir, né? E Deus começou a dar outros. Foi dando outros filhos. Chegou o momento, ela já estava com uma veste preparada, linda, para vestir aquele menino e levar diante do sacerdote e entregar. Está aqui, ó. Eu prometi ao Senhor que ela era dele. Então agora, o Senhor veio usar ele da maneira que ele quiser. E Deus começou a usar, tá? Essa noite, eu vou dizer para você, cumpre o que você falou. Não precisa de mais não, só cumpre. E as demais coisas Deus só está tratando assim, resolvendo tudo. Esta semana, eu sei que foi difícil. Essa semana foi semana de dor. Essa semana foi semana de angústia. Mas eu quero te dizer para você nessa noite que já passou, tá? Já passou. Porque o Senhor está tratando certinho. E você vai abraçar a sua vitória. Somente receba a sua bênção. Somente receba o seu milagre. Eu não posso continuar, que as horas passam. Mas chegou o dia, ela pegou e levou. Aquilo que o Senhor você tem que entregar bonito, não tem? Por isso que ela preparou. É do Senhor, entrega bonito. Aí ela pôde falar depois, olha, como Deus, né? Ela começou a vez conversar com Deus e disse assim, como o Senhor é bom, hein? A enfraquecida ficou forte. A forte ficou fraca. Aquela que tinha muitos passou a não ter nada, né? Mas aquela que não tinha nada começou a ter muitos, né? Deus começou a dar, né? Olha, isso é lindo demais, irmão. Ela era fraca, ficou forte, mas a forte ficou fraca. Aleluia! Porque Deus é Deus. Deus abençoe ele. Aleluia! Deus abençoe ele. Aleluia! Irmãos, dá vontade de parar porque é muito bom sentir Deus. Eu me sinto aqui, parece que Deus me pegou nas mãos. Parece que estou fora do lugar. Parece que eu não estou pisando. Porque é a presença de Deus. Aleluia! Eu sei que está acontecendo um milagre muito grande aqui essa noite. Isso eu sei. Um grande milagre está acontecendo. Aleluia! 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 Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu estou muito feliz, né? Porque hoje vou de mais uma neta, né? Uma alegria muito grande. Graças a Deus nasceu com saúde.